Fala minha tropa, nesse vídeo aqui eu vou te entregar uma metodologia completa, o guia, o passo a passo para você ter os seus primeiros resultados no mercado de Forex, tá? Eu vou te mostrar aqui posicionamentos, onde é que a gente entra, regras de traçamento e tudo que você vai precisar para já sair desse vídeo aplicando no mercado e gerando os seus primeiros resultados. Demorou? Agora, bora pro vídeo. Bom, tropa, então vamos lá, direto ao ponto, dá pra você pegar esse insight no vídeo e sair já dominando o mercado já, porque a gente é direto ao ponto. Se eu quero te passar um método aqui, eu vou ser o mais claro possível para que você consiga entender o fundamento do método e por que ele vai te dar resultado. É isso que eu quero te mostrar nesse vídeo aqui. Basicamente, a metodologia, ela tá para ser aplicada no movimento de alta ou em um movimento de baixa, ou seja, só tem como a gente atuar em tendências e a gente vai atuar exatamente na quebra de estrutura. E você vai entender bem o que eu estou falando ao longo do vídeo. Quando eu falo quebra de estrutura, significa o quê? Uma tendência de alta, ela tem as suas características, né? Ela tem onda de impulsão, onda de correção, impulsão e correção. Uma tendência de baixa, ela segue o mesmo fundamento, só que sentido inverso, entre impulsão e correção. Então a gente já tem aqui, ó, o nome desse movimento na micro. Tem micro movimento impulsivo de alta, micro movimento corretivo de baixo. Então a gente tem que ter uma visão macro de saber que por mais que o movimento seja de alta, há os seus momentos de correção do preço e de impulsão, tá? E a gente tem que saber exatamente como atuar nessas condições aqui. Da mesma forma, a estrutura de baixa também tem os seus movimentos de impulsão e os seus movimentos corretivos, né, de correção aqui. Mas basicamente, para a gente poder aplicar o método, eu preciso de uma impulsão e uma correção. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso que o preço ele faça primeiro uma impulsão, que é a quebra de padrão inicial. Então, por exemplo, ó, se eu estou aqui num gráfico lateralizado e eu vejo ele disparando para alta aqui, eu já sei que iniciou uma onda de impulsão, mas não significa necessariamente uma alta do preço. Ó. Por exemplo, aqui, ó, o mercado estava lateral e iniciou uma onda de impulsão. Dentro dessa onda de impulsão veio uma correção e o mercado impulsionou depois. Então é basicamente esse o comportamento inicial do mercado quando ele quer entrar em uma tendência, né? Basicamente a gente tem o primeiro sinal, que é o que? A impulsão do preço. Quando a gente tem a onda de correção, eu tenho mais um fundamento aqui para ser analisado, que é o que? A formação desse topo. Vamos chamar esse topo aqui, ó, do alvo do preço, é o objetivo. Por que é o objetivo? Quando essa onda de correção aqui terminar, ela finalizar, chegar nas 30, 50 ou 1.8 de Fibo, vai começar a perder força e reverter e querer vir testar aqui, ó, essa região novamente. Então, quando acontece o rompimento do último topo, a gente tem uma alta confirmada. Então, o método ele só vai ser aplicado quando tem uma alta confirmada, ou seja, no rompimento do último topo. No caso da tendência de baixa aqui, a gente tem um fundo, tem um topo, e quando é que essa baixa vai ser confirmada? No rompimento do último fundo. Então, o método ele só pode ser aplicado quando houver essa confirmação de movimento, seja ele de alta ou de baixa. Próximo procedimento aqui para que a gente consiga entender exatamente as regras de traçamento para você não se perder na frente do gráfico. Quando a gente tem um rompimento dessa estrutura aqui e uma alta confirmada, isso significa que aqui embaixo eu tenho um fundo e eu tenho um outro fundo aqui, que foi exatamente o começo da tendência. Eu pego a união entre esses dois fundos e traço uma linha de tendência, né? Então aqui eu tenho uma trend line, certo? Ó, na tendência de baixo também eu tenho uma trend line, tá vendo? Aqui, ó. Ou seja, tenho dois fundos e um topo, nesse caso aqui da alta. Dois fundos e um topo, eu tenho uma linha de tendência, eu tenho uma estrutura aqui já pré-analisada e traçada. Agora é só aguardar o nosso gatilho. Qual que é o movimento que vai fazer parte do nosso gatilho? É basicamente o mercado, ele vai subindo, ele vai fazendo topos e fundos ascendentes, certo? Então vamos colocar nesse cenário aqui, ó. Ele já fez a alta dele, o mercado já está chegando em final de movimento. As velas aqui já apresentaram padrões de indecisão, padrões de reversão de movimento, ó. Que ainda está acusando isso lá em cima. O mercado ele vem e lateraliza aqui e ele acaba rompendo essa linha de tendência de alta. Onde é que a gente vai atuar? Exatamente no rompimento da estrutura da linha de tendência. Ou seja, eu vou realizar uma venda nesse momento e agora chegou a hora de eu posicionar o meu stop e o meu take. O stop, que é onde a gente vai assumir o prejuízo, ele tem que ficar exatamente acima do último topo. Ou seja, o meu último topo tá nessa aqui região de resistência, onde o mercado começou a perder força. Então, eu posicionaria o meu stop um pouco aqui em cima, que é onde essa zona vai proteger o preço de lá me estopar. E o take, onde é que eu fico o take para o preço poder buscar? Eu deixo meu take no último fundo, no caso da alta, tá? Então, ó, eu faria esse movimento aqui que tá dentro do método. Então, a gente entende que quando o mercado ele quebra uma linha de tendência, ele tende a reverter.
Mas aqui a gente não está entrando a favor da reversão do movimento, né? A gente quer buscar um movimento curto, para ele vir testar essa região de último fundo aqui. Então você pode ver, você pode fazer o backtest, abrir um TradeView, fazer seu estudo próprio de mercado, que sempre quando o mercado ele quebra uma estrutura de linha de tendência, ele tende a testar o último fundo. Ou seja, não significa necessariamente uma reversão de movimento. Esse método aqui, esse operacional, ele não é operacional para reversão de movimento, ele é um operacional para busca de alvo e reteste do preço. Tá? Validação de zonas de liquidação. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma zona que o preço ele acabou liquidando por algum motivo. E quando o preço chegar aqui, ó, é um alvo para vir testar, para ver se essa zona realmente vai segurar o preço, para jogar ele para alta novamente, ou se vai ser rompida para iniciar um movimento reversivo. Ou seja, a gente está entrando aqui, ó, a favor do objetivo. Na maioria das vezes, você vai ver que quando o preço ele quebra uma estrutura de linha de tendência, ele vai testar alguma região mais abaixo. No caso aqui da tendência de alta. E na tendência de baixa, como ficaria nosso posicionamento, né? Eu vou traçar aqui, ó, exatamente o mesmo cenário, ó. O mercado veio, formou um fundo, formou um topo lá, estrutura confirmada aqui com esse rompimento agora. E aí o que a gente tem? Linha de tendência formada com esse topo aqui e esse daqui. Próximo parâmetro, eu tenho que aguardar o rompimento dessa trendline aqui. Né? Então vamos supor que o rompimento ele aconteceu aqui agora. Aonde é que eu vou posicionar? Aqui eu vou realizar uma compra, né? Agora eu tenho que decidir meus alvos. Stop é lá no último fundo, no caso da tendência de baixo, meu stop vai ficar aqui embaixo, protegido, ó. Stop protegido, e o take vai ficar aqui no último topo para ele testar aquela região. Não significa uma reversão de movimento, mas sim que ele rompeu essa linha de tendência para vir testar essa zona aqui. Agora, para ficar mais claro para vocês, vamos olhar esse exemplo no gráfico aqui, pra gente ver na prática como é que funciona. E tropa, antes da gente avançar, já deixa o likezão nesse vídeo que ajuda a gente pra caramba, deixa o teu comentário já, dá o teu feedback, fala o que você tá achando das nossas aulas, tá? E olha só, quero te fazer um convite pra nossa comunidade gratuita, tá? Eu faço lives semanais lá, eu te ensino Forex do zero ao vivo, te mostro na prática como é que você vai ter resultado nesse mercado, beleza? Então o link, ó, tá na descrição aqui desse vídeo, é só você ir na descrição, clicar, se inscrever pra nossa comunidade TG, entrar no nosso grupo, que toda quarta-feira às 20 horas a gente tá fazendo live aqui no YouTube, te ensinando Forex do zero, tá bom? Então, bora que bora, tô te esperando lá, tá? Não esquece. E assim que você se inscreve, eu vou te entregar uma aula secreta, que é uma metodologia que eu só ensino lá na comunidade, tá? Sobre ciclos de mercado. Então, assim que você se inscrever para esse evento, para vir toda quarta-feira às 20 horas participar das nossas lives, quando você coloca o teu e-mail na inscrição, você já vai receber essa aula secreta no teu e-mail para você já assistir e começar a ter mais resultado ainda no mercado. Demorou? Então clica aqui na descrição, ó, que eu tô te esperando lá do outro lado e é nóis, bora aqui pra aula. Primeira coisa que você tem que fazer quando você tiver com o gráfico aberto, né, é identificar qual que é a estrutura atual do preço, qual que é o movimento, qual que é o sentido. Se ele tá em tendência de alta, tendência de baixa, lateralização, se tá numa onda de impulsão, numa onda de correção. Então, o que eu vejo aqui é um mercado totalmente lateralizado, né? Ele iniciou um movimento de alta aqui, mas ele continua lateralizado. Eu preciso de uma onda de impulsão, né? Eu preciso de um rompimento dessa região de resistência aqui, ó, para fazer uma impulsão, ou dessa região de suporte. O preço ele vai estourar para algum desses lados, ou para cima ou para baixo, né? Depois ele vai quebrar essa estrutura de lateralização. Vamos ver aqui, vamos acompanhar o preço. Ó, ele acabou de fazer uma onda de impulsão, certo? Rompeu aqui essa região de resistência e automaticamente ele formou aqui uma região de topo, onde a gente vai aguardar, né, a confirmação da tendência nesse topo aqui. Ou seja, a primeira impulsão ela foi realizada, a gente tem uma região de fundo aqui, tem outra região de fundo sendo formada, e eu preciso aguardar o rompimento aqui dessa resistência para poder entrar na quebra de estrutura de linha de tendência, ó. Então aqui eu tenho minha linha de tendência já traçada já, só que se o preço ele vier e romper ela agora, não tem por que eu entrar vendido, certo? Porque essa alta aqui, ó, não foi confirmada ainda, tá? Eu tenho que esperar o rompimento dessa estrutura aqui, ó. Vamos ver como é que o preço vai se comportar. Foi. Ó, eu ia reajustar a linha de tendência, mas a vela já retraiu, ó. Tô aqui na confluência padrão, linha de tendência padrão, pegando a maioria dos pavios. Tem pessoa que tem dúvida, né, como é que traça a linha de tendência, ó. Traça onde tem mais confluências de região, ó, de pavio, tá vendo? É nessas zonas aqui que você vai traçar. Ó, rompimento confirmado, alta confirmada, certo? Agora, o que que eu tenho que aguardar? O preço, ele romper essa linha de tendência, né? Quando ele romper, eu já tenho que saber exatamente que o meu take vai ser aqui embaixo, certo? Ó, nessa região de último fundo. Então, ó, o mercado vai vir buscar aqui. O stop, se caso aqui seja o último topo, fica aqui. Se o mercado subir mais, eu subo o stop. Vamos ver. Ó, o mercado, ele rompeu a estrutura aqui, né? Só que deixou retração agora. Eu só vou abrir posição quando o rompimento for confirmado, tá, tropa? A vela vir literalmente e fechar de corpo cheio. Então, o que acontece aqui, ó? A vela acabou de romper essa estrutura, né? A gente pode realizar uma venda aqui, ó,
nessa região aqui, quando ela veio buscar aqui, colocar o nosso stop nessa zona de último topo ou lá em cima. Como aqui em cima fica muito distante, é legal a gente colocar aqui, né? E o que acontece, ó, o preço, ele já buscou o primeiro alvo, mas olha só, a gente tem mais um alvo aqui embaixo. Então você pode trabalhar com dois alvos, tá? O alvo primário e o alvo secundário. Mas o que eu sempre recomendo é o quê? Parte para o alvo primário, sempre foca no alvo primário. Mas nesse exemplo aqui que a gente teve, onde o preço, ó, na própria validação aqui, ó, rompeu, a próxima vela, em vez de buscar aqui o pullback, foi lá embaixo e fechou com retração em cima, né? Então a gente vai ter que realizar uma venda aqui nessa vela com objetivo para o próximo alvo, que é o alvo secundário. Então aqui já realizaria uma venda, ou nessa vela aqui agora que ela vai subir, ou nessa daqui, com o objetivo do alvo secundário, porque o alvo primário já foi alcançado. Bora ver? Preço buscou lá. Fecha a posição, lucro no bolso, certo? Agora olha só, outra observação que a gente tem, né? Eu tenho uma região de topo aqui, por enquanto, quebra de estrutura, rompimento de região, provavelmente aqui vai vir uma tendência de baixa. Então eu já tenho que acompanhar. A tendência de baixa é o outro formato, né? É topo e fundo. Olha lá, foi formado um fundo aqui. A confirmação dessa baixa é nessa quebra de estrutura, certo? A confirmação da baixa não foi aqui, ó, no rompimento desse último fundo, não foi. A confirmação da baixa vai ser quando faz uma impulsão, uma correção, o preço ele vem e rompe o último fundo, certo? Bora ver se o preço ele vai realmente corrigir. Ó, correçãozinha do preço. Quando ele romper aqui, eu já tenho que ficar atento, porque quando eu traçar minha linha de tendência e romper, eu tenho esse alvo para buscar. Rompeu, foi confirmado realmente essa baixa. Se o preço ele vier romper a minha linha de tendência de baixa, eu abro esse tradezinho aqui, ó, com esse alvo e o stop aqui embaixo no último fundo. Pegaria aqui, ó, nesse pullbackzinho aqui que aconteceu, tá? Abre posição aqui com alvo lá em cima, 5 pips para buscar o objetivo e 5 pips para o stop, 1 para 1. Buscou lá, lucro no bolso, tá? Então olha o que aconteceu. Aqui a gente tinha um cenário de alta, quebrou a estrutura, veio buscar as projeções aqui embaixo, tendência de baixo, quebrou a estrutura, veio buscar essa região aqui em cima também, tá? Exatamente da forma que eu tava passando para vocês. Vamos ver um próximo movimento aqui do preço. Olha só o que a gente tem, né? Em paralelo, você consegue ver que acontece várias coisas no meio do gráfico. Então, não é o tema do vídeo de hoje, mas olha só, a gente tem um ombro, cabeça, ombro, né? Ó, eu tenho um ombro, cabeça, ombro aqui, que é um padrão de reversão. Em paralelo com esse ombro, cabeça, ombro, eu tenho o próprio método que vocês estão aprendendo aqui agora, que é o quê? Região de fundo, estrutura aqui de topo, ó, estrutura de topo e rompimento da minha linha de tendência, ó. Deixa eu tirar essas linhas aqui, para vocês conseguirem enxergar essa região aqui, ó. Olha lá, a mesma coisa, só que aqui num cenário micro, certo? Então o que a gente tem? Um padrão de ombro, cabeça, ombro de reversão, foi lá, buscou o alvo dele, fez dois fundos aqui, quebrou a estrutura de topo, confirmou esse movimento micro de alta, certo? Só que depois o preço já veio aqui, ó, rompendo essa estrutura. Aqui eu realizaria uma venda, tá? Eu tenho dois alvos, alvo primário e alvo secundário. Como eu falei para vocês, você pode acompanhar o preço e ver qual faz mais sentido você fechar a posição. Se você vê que ele chegou no alvo primário já perdendo força, você fecha. Mas na maioria das vezes também ele chega no alvo 2 para vir testar. Ou seja, o tradezinho aqui seria... O correto é o quê? Esperar a próxima vela voltar para você abrir posição, tá? E aí você deixa o seu stop aqui, ó, no último topo e o take ou nesse alvo primário ou nesse alvo secundário, tá? Tem duas oportunidades aqui. Ou você abre posição agora, se for para buscar o alvo 2, certo? Vale a pena abrir posição agora se for para buscar o alvo 2. Agora, se for para buscar o alvo 1, como está muito próximo, vale a pena você aguardar o pullback para buscar o alvo 1, tá? Então tem dois cenários. Se for o alvo 2, já abre posição agora. Se for o alvo 1, espera o pullback, tá? Vamos ver, ó. Ó lá. Foi lá fazer o pullback, abre posição para o alvo 1 e tem outra posição para o alvo 2 também, né? Vamos ver, o alvo 1 foi atingido, o alvo 2 também. O preço acabou buscando aqui, ó, rompimento de estrutura, tá? E esse aqui é o movimento micro, né? A gente sempre tem que estar atento na micro e na macro, porque o mercado ele é fractal. Ele vai fazer essa estrutura a todo momento. Uma prova disso é o que? A gente está aqui, ó, no momento micro, mas ao mesmo tempo, o macro, olha o que está acontecendo. A gente tem um topo aqui, uma região de topo, uma região de fundo e uma possível quebra de estrutura agora, né? Ou seja, eu tenho uma linha de tendência aqui macro, né? Para eu atuar nessa linha de tendência aqui, eu tenho que esperar o preço ele romper essa estrutura para fazer toda aquela padronização de confirmação que a gente já tinha visto. Confirmou? Aí ele vai fazer mais. Quando ele romper aqui, ó, eu busco meu alvo, que é aqui em cima,
né? Aqui é uma análise mais macro de movimento. Então você vai ver que esse método você consegue encaixar tanto em cenários macros quanto em cenário micro, né? Vamos ver o comportamento do preço, se ele realmente vai romper. Ó, tem que esperar romper. Fez falso rompimento, rompendo estrutura. Agora sim, tá confirmado, certo? Conseguiu romper aqui. Depois que ele voltar para romper essa linha de tendência aqui, já vamos dar uma reajustada. Sempre tem que reajustar a linha de tendência. Cada vez que o preço se movimenta, você tem que atualizar a zona. Ó. O novo alvo já está aqui, alvo primário e alvo secundário, quando quebrar essa estrutura aqui, tá? Bora ver. Ó, o preço já confirmou, já confirmou. Rompeu a linha de tendência. É marcha. Ó, aqui a gente já consegue ver que ele quebrou a estrutura de baixa, né? Agora a gente tem que aguardar ele romper essa LTB. Deixa eu colocar novamente aqui o traçamento. E o alvo. Tem esse alvo primário e esse alvo secundário, tá? Então, quando eu for abrir posição comprado, eu sempre vou optar pelo alvo primário, beleza? O alvo secundário é só caso tenha oportunidade. Então, vamos ver. Ó, o mercadinho vai romper a estrutura aqui, ó. Rompeu. Pegou aqui comprado tanto no pullback quanto no rompimento, né? Aqui os dois dava para ter pego, ó. Pegou aqui o alvo configurado lá em cima e o stop aqui embaixo no último fundo. Tá maravilha. Bora ver. O mercado rompeu, buscou lá. O que eu quero mostrar para vocês, não significa necessariamente que aqui a gente está entrando na reversão de movimento, não significa que vai vir uma tendência de alta, certo? Significa que o preço ele vai vir testar essa região aqui, que é uma região de liquidação do preço. Ó, o preço travou aqui e vai travar de novo. Ele quer vir testar essa zona para ver se ele tem possibilidade de romper, se ele tem força suficiente para romper e continuar uma estrutura de alta. Só que não é nisso que a gente está acreditando, a gente está acreditando em teste e revalidação de zona. Então ele veio aqui, ó, revalidar essa zona realmente. Tá retraindo, tá? Realmente retraiu aqui, tá? E aí o preço, ele tem o alvo 2 lá em cima também. É igual eu falei pra vocês, o alvo 1 é o mais assertivo, né? Ele chegou aqui, ó, na 50% do alvo 2, né? Tá fazendo um pullback de alta agora. Então, quando você vê a vela já fazendo padrões de reversão, nesse caso aqui, ó, falso rompimento também é perigoso, tá vendo, ó? A ameaça que fazer um pullback de alta não buscou. Fechou uma vela de corpo cheio, outra vela de corpo cheio, falso rompimento. Não tem o porquê você se manter no trade esperando o preço chegar ali no alvo 2, tá? Porque ele já tá voltando, tá fazendo falso rompimento. Então fica mais arriscado pra gente. Vamos ver se ele vai buscar o alvo 2 lá em cima. Ui, quase. Deixa eu colocar no vezes 10. Se aproximou. Aí, ó, buscou. Agora foi. Então depende muito, sabe? Eu não gosto de ficar tanto tempo no trade, assim. Quando eu vejo que o mercado já não tem força pra buscar de primeiro instante, eu nem me mantenho muito no trade. Lembrando que quanto maior o tempo que você tem ali de exposição ao mercado, maior é o teu risco. Beleza? Então é interessante que você sempre fique de olho na leitura de vela quando você está buscando algum alvo para ver se o preço realmente tem força de buscar lá ou vai reverter. Demorou? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tropa. Deixa o likezão aqui, ó. Deixa o likezão que ajuda a gente pra caramba. Deixa o teu comentário falando o que você achou, o que você quer que a gente traga para os próximos vídeos. E bora que bora. Valeu, é nóis!